Olá, paz! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Rosalira dos Santos e este é o canal Ame Sua Sensibilidade. É um espaço para você que é uma pessoa altamente sensível encontrar informações sobre o traço e dicas para lidar melhor com a alta sensibilidade no seu dia a dia. Hoje é terça-feira e todas as terças-feiras é dia de papos e de dicas aqui no canal. E no papo de hoje, eu gostaria de tratar da nossa vulnerabilidade ao meio ambiente, ou seja, por que o ambiente onde nós estamos tem um impacto tão profundo sobre as pessoas altamente sensíveis. Talvez você já tenha observado isso em si mesmo ou em si mesma, o quanto o ambiente onde você está afeta você, afeta seu humor, etc. Na verdade, em ambientes estressantes, as pais são mais propensas a adoecer e esgotar-se do que as outras pessoas. Eu costumo dizer que os ambientes estressantes são mas muito mais estressantes para as pessoas altamente sensíveis. O que eu quero dizer com isso? Que eles têm um impacto maior e mais profundo sobre nós do que sobre as outras pessoas. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Dr. Thomas Bryce, as pessoas altamente sensíveis têm mais probabilidade de adoecer quando elas estão vivendo em ambientes altamente tensos e estressantes. Elas são mais vulneráveis, nestes casos, ao desenvolvimento de ataques de ansiedade, de pânico, distúrbios imunológicos, doenças autoimunes, depressão, etc. E esta é uma má notícia. Mas há também o lado positivo, que é quando nós estamos em ambientes que são acolhedores e estimulantes, nós também tendemos a nos recuperar mais rapidamente do que as outras pessoas. E o que causa isso, essa nossa vulnerabilidade ao ambiente que nos cerca? Uma característica que a doutora Elaine Aron chama de suscetibilidade diferencial. E o que é essa característica da suscetibilidade diferencial? Suscetibilidade diferencial significa dizer que as pais se saem muito pior do que as outras pessoas em ambientes de alto estresse. O Dr. Bryce, na sua pesquisa, observou que crianças, pais que vivenciavam estresse em casa, tinham uma reação muito mais forte, estavam muito mais afetadas do que as crianças não pais. E esta é uma situação que você talvez já tenha observado ou mesmo vivido. Imagine duas crianças da mesma família e imagina que a família passa por um momento de estresse, que pode ser a morte de alguém, o divórcio, a perda de emprego de um dos pais, etc. Você tem dois irmãos e você tem reações completamente distintas. Enquanto uma das crianças consegue se adaptar e parece ser pouco afetada por aquela situação, uma outra criança que seja altamente sensível será profundamente afetada e pode vir a se sentir sobrecarregado, estressado e mesmo a desenvolver depressão, fobias e outros tipos de transtornos psicológicos. Entendeu? O que aconteceu neste caso? Uma das crianças é mais suscetível ao ambiente e, portanto, as coisas tendem a afetá-la com mais profundidade. Mas, como eu disse antes, a suscetibilidade diferencial é uma faca de dois gumes, ou de dois legumes, como diria o Matuto. E ela também tem um aspecto extremamente positivo. O que o Dr. Bryce descobriu na sua pesquisa é que as crianças pais se saem muito melhor em ambientes não estressantes e que sejam acolhedores, saem-se melhor do que as crianças que não são altamente sensíveis. E este é o aspecto positivo da suscetibilidade diferencial. Quando estão em ambientes que são estimulantes e ao mesmo tempo acolhedores, as crianças altamente sensíveis são mais saudáveis, são mais bem-sucedidas em termos dos estudos, são mais propensas a demonstrar habilidades de superdotação e de criatividade. Ou seja, elas prosperam mais
do que as outras quando estão em ambientes que são considerados acolhedores e, ao mesmo tempo, estimulantes para elas. E como é que se sabe disso? Porque a diferença entre o desempenho de uma criança altamente sensível quando é retirada de um ambiente estressante e colocada num ambiente acolhedor é muito, mas muito maior do que a das crianças que não são altamente sensíveis. Ou seja, o impacto do meio ambiente sobre elas é profundamente maior do que sobre as outras crianças. Bom, Rosalira, eu entendi o que é a suscetibilidade diferencial e também entendi o impacto que ela tem sobre o desenvolvimento infantil. Mas por que isso é importante para mim, que já sou uma pessoa adulta, né? Ou para você? O importante para nós de entendermos a nossa abertura para o ambiente e a característica da suscetibilidade diferencial é percebermos o quanto o estresse pode ser muito, mas muito perigoso para uma pessoa altamente sensível. E aqui eu gostaria de chamar a atenção principalmente para aquelas pais que trabalham nas chamadas profissões de ajuda, como terapeutas, médicos, enfermeiros, de certa maneira professores, etc., para que percebam a importância de vigiar o seu ambiente e vigiar o seu nível de estresse. Ah, ok, mas o que é que eu posso fazer quanto a isso? Eu não posso controlar o meu ambiente. Quais são as suas sugestões? Bom, eu tenho algumas sugestões baseadas na minha própria experiência e também na experiência dos meus clientes, é claro. E a primeira delas é: controle, na medida do possível, o seu ambiente. Veja, eu sei que todos nós tendemos a viver em ambientes altamente tensos e estressantes. Por isso é importante que você se empenhe em torná-lo o menos estressante possível. Tente trabalhar numa sala com menos pessoas. Se não puder, tente usar os seus fones de ouvido. Procure um momento na hora do almoço, por exemplo, que você possa estar a sós e descansar um pouco. Tente, como eu faço, viver na contramão das outras pessoas. Ou seja, evite os horários de pico. Vá ao cinema, ao supermercado, ao self-service, nos horários que você sabe que vai haver menos movimento. Tente controlar, na medida do possível, o nível de estresse no seu ambiente. A outra sugestão: aprenda técnicas para se acalmar. Aprenda técnicas de relaxamento, de preferência que você possa utilizar onde quer que você esteja. Por exemplo, técnicas de controle da respiração, técnicas de repetição de mantra, técnicas de visualização, técnicas de autoobservação, observar-se de cima daquilo que nós chamamos de posição do anjo, etc, etc. Então, aprenda técnicas que lhe permitam acalmar-se diante de situações estressantes. Quando você souber que vai precisar enfrentar uma situação que gera estresse, prepare-se bem. Faça anotações, faça um roteiro, prepare-se o melhor possível. Porém, tenha atenção, não se super prepare, não se over prepare-se, de forma que você se sinta tão ansioso ou ansiosa durante o processo de preparação que já esteja estressado quando estiver na situação. Quando você se over prepara, é como se você estivesse dizendo a si mesmo ou a si mesma que você não está à altura da situação. E isso é claramente um gerador de ansiedade. Capriche no seu autocuidado. Imagine a sua vida em termos de yin e de yang. O yang são as situações e os momentos de alta tensão e de alto estresse, que nem sempre podem ser evitados por você. Então, tente contrabalançar essas situações com o seu autocuidado, que é a parte yin para você. E o que é autocuidado? Bom, primeiro nós já temos vários vídeos aqui no canal sobre autocuidado, mas eu queria repetir aquelas dicas clássicas.
Autocuidado tem a ver com sono, autocuidado tem a ver com exercício físico limitado, autocuidado tem a ver com consumo de água, autocuidado tem a ver com suplementos para apoiar o seu corpo e autocuidado tem a ver com cuidado com estimulantes, como a cafeína. Então, se você pensar em termos desse equilíbrio entre Yin e Yang, você estará mais preparado, preparada para os ambientes e para as situações que lhe geram estresse. E, por fim, aprenda técnicas de gerenciamento do estresse. Este é um aprendizado fundamental para você, se você quiser aprender a equilibrar a sua sensibilidade. Eu já disse outras vezes que o seu nível de estresse cotidiano tem que ser um nível tão baixo que você tenha reservas para estas situações repentinas ou não, que são picos de estresse. Se você já estiver vivendo no limite, você não terá nenhuma reserva para isso. E eu vou deixar mais uma vez na descrição deste vídeo o link para os vídeos em que eu trato especificamente de estresse e de como as pais podem gerenciar o estresse. Então, e por fim, a minha dica mais importante é aproveite o lado positivo da suscetibilidade diferencial. E como você pode fazer isso? Ora, criando em torno de você um ambiente que seja acolhedor e estimulante para a sua sensibilidade. E isto é algo que depende da sua escolha. Eu sei que não é possível escolher os colegas de trabalho e nem mesmo a família, mas é possível escolher os amigos e escolher as pessoas com quem nós passamos mais tempo. Busque criar este entorno que seja acolhedor para você, pessoas que lhe conheçam, que lhe respeitem, que lhe estimulem. E com isso você vai aproveitar o aspecto positivo da suscetibilidade diferencial. Mas tenha sempre em mente que você, por ser uma pessoa altamente sensível, tem esta maior abertura e maior vulnerabilidade ao meio ambiente. Então, tente, na medida do possível, viver em ambientes que sejam saudáveis, harmônicos para você e para a sua sensibilidade. Bem, paz. Este foi o Papos e Dicas desta terça-feira. Como sempre, eu espero que o conteúdo tenha lhe sido útil. E também, como sempre, eu lhe peço que se você gostou, clica no botão que aparece aí embaixo, assina o canal, aciona as notificações, etc, etc, etc e tal. Mas também, como sempre, e isto é bem mais sério, se você conhece uma pessoa altamente sensível que vive num alto nível de estresse, por favor, compartilhe este vídeo e me ajude a difundir informação e informação de boa qualidade sobre a alta sensibilidade aqui no Brasil. Muito obrigada por ter me assistido. Beijos e bênçãos e até o nosso próximo encontro. Tchau!